E se eu lhe dissesse que existem casos documentados de pessoas que podem ter viajado entre universos paralelos? Casos tão estranhos que até mesmo cientistas renomados não foram explicados? Fique aí porque hoje vou mostrar 3 histórias reais que vão fazer você questionar tudo o que pensa sobre a realidade. E veja, uma dessas histórias envolve um experimento militar tão secreto que o governo dos Smil negou por décadas. Bem-vindo ao canal que vai expandir sua mente. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes da ciência moderna: universos paralelos. Mas antes de começarmos, faça-me um favor. Se você gosta de conteúdo que desafia sua percepção da realidade, deixe esse like no vídeo e inscreva-se no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo para vocês esse conteúdo incrível. Primeiro, deixe-me explicar algo importante para você. A teoria dos universos paralelos não é apenas ficção científica. Físicos renomados como Stephen Hawking e Brian Greene levaram essa possibilidade a sério. De acordo com a mecânica quântica, especificamente a interpretação de muitos mundos de Hugh Everett, pode haver infinitos universos paralelos onde todas as possibilidades quânticas se manifestam. Isso significa que para cada decisão que você tomar, haverá um universo no qual você tomará a decisão oposta. Parece loucura? Talvez. Mas os casos sobre os quais vou falar hoje são tão estranhos que fazem até os céticos mais duros pararem para pensar. Caso 1. O Homem Torted. Vamos começar com uma história que aconteceu em 1954 no aeroporto de Haneda, em Tóquio. Um caso tão estranho que até hoje não há explicação. Era uma manhã comum quando um homem bonito e bem vestido se aproximou do controle de imigração. Ele era fluente em japonês, bem como francês, alemão e inglês. Ele parecia um empresário comum, do tipo que você vê todos os dias nos aeroportos internacionais. Mas quando o oficial de imigração abriu seu passaporte, tudo mudou. O documento parecia completamente autêntico. Tinha todos os carimbos certos, vistos de vários países, papel de alta qualidade. Mas havia um problema. O país de origem estava listado como Taured, um lugar que simplesmente não existe. O policial, confuso, perguntou ao homem sobre sua nacionalidade. E é aqui que a história fica realmente perturbadora. O homem não apenas insistiu que Taured era real, mas ficou genuinamente surpreso que os policiais não conhecessem seu país. Ele explicou, em grande detalhe, que Taured estava localizado entre a França e a Espanha, na Península Ibérica, e que existia há mais de 1000 anos. Quando lhes foi mostrado um mapa da Europa, o homem apontou exatamente onde seu país deveria estar. Mas naquele lugar havia apenas Andorra. Aqui está o detalhe mais assustador. O homem não estava mentindo. Eu realmente acreditava, com absoluta convicção, que vinha de Taured. Ele tinha dinheiro de seu país, carteira de motorista, documentos comerciais, tudo da República de Taured. Os oficiais japoneses, sem saber o que fazer, decidiram mantê-lo em um hotel próximo, sob vigilância policial, enquanto investigavam. Eles colocaram guardas na porta, as janelas foram seladas, era impossível escapar. Na manhã seguinte, quando foram verificar, o homem simplesmente desapareceu. Não apenas ele, mas todos os seus documentos, incluindo o passaporte que estava sendo examinado pela polícia. As portas estavam trancadas por dentro, as janelas seladas. Os guardas juravam que ninguém havia passado por elas. Era como se o homem simplesmente tivesse deixado de existir. Até hoje, não há explicação oficial para o que aconteceu. Este homem é um viajante de um universo paralelo onde Taured realmente existe? Um lugar onde a história da Península Ibérica tomou um rumo diferente? Caso 2. Carol Chase McElhenney. O segundo caso ocorreu muito mais recentemente, em 2006, com uma mulher chamada Carol Chase McElhenney, da Califórnia. Carol havia se mudado de sua cidade natal, Riverside, há muitos anos. Quando soube que um parente distante havia morrido, decidiu voltar para o funeral. Era uma viagem que ele havia feito várias vezes antes, uma rota que ele sabia de cor. Mas desta vez, algo estava terrivelmente errado. Desde o momento em que chegou,
Carol percebeu que Riverside não era como ela se lembrava. As ruas estavam mais deterioradas, os prédios pareciam mais velhos e abandonados. Havia uma atmosfera sombria que eu nunca havia sentido antes. Quando chegou ao endereço da casa onde cresceu, encontrou estranhos morando lá. Pessoas que nunca a viram, que não sabiam nada sobre sua família. Isso seria estranho o suficiente, mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais perturbador. Carol decidiu ir ao cemitério onde o funeral deveria ser. Mas quando ele chegou lá, não houve funeral. Ainda mais chocante, os túmulos de seus parentes falecidos simplesmente não existiam. Desesperada, ela tentou encontrar registros de sua família nos arquivos da cidade. Mas era como se eles nunca tivessem existido naquela versão de Riverside. Completamente apavorada, Carol decidiu voltar para casa. Durante todo o caminho de volta, ela se perguntou se estava ficando louca. Mas quando ele chegou em sua cidade atual, tudo voltou ao normal. Ele ligou para parentes em Riverside e eles confirmaram que estavam bem, que moravam nas mesmas casas de sempre, que os túmulos estavam exatamente onde deveriam estar. O que aconteceu com Carol naquele dia? Alguns pesquisadores sugerem que você pode ter experimentado o que eles chamam de deslizamento dimensional, um fenômeno no qual uma pessoa atravessa temporariamente para um universo paralelo muito semelhante ao seu, mas com diferenças sutis. Neste universo alternativo, talvez sua família nunca tivesse se mudado para Riverside, ou talvez diferentes eventos históricos tivessem moldado a cidade de uma maneira mais sombria. Caso 3. O Experimento Filadélfia. Vamos agora nos voltar para o caso mais controverso e cientificamente intrigante, o Experimento Filadélfia. Em outubro de 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos supostamente conduziu um dos experimentos mais secretos e perigosos da história moderna. O objetivo era simples: tornar um navio de guerra completamente invisível ao radar inimigo. O navio escolhido foi o USS Eldridge, e o experimento foi baseado nas teorias revolucionárias de Albert Einstein de campos eletromagnéticos unificados. De acordo com relatos de testemunhas, em 28 de outubro, o USS Eldridge estava atracado no estaleiro naval da Filadélfia quando o experimento começou. Enormes geradores criaram um campo eletromagnético ao redor da nave. Inicialmente, o experimento parecia funcionar. Eldridge começou a se tornar translúcido, depois completamente invisível ao radar. Mas então, algo impossível aconteceu. Não apenas a nave desapareceu do radar, mas desapareceu completamente da realidade. Testemunhas oculares relataram que podiam ver a forma do casco na água, como se o navio ainda estivesse lá, mas invisível. Aqui está a parte mais perturbadora. De acordo com vários relatórios, o USS Eldridge foi avistado simultaneamente no porto de Norfolk, Virgínia, a mais de 350 milhas de distância. Os marinheiros de Norfolk juraram que viram o navio aparecer brevemente em suas águas antes de desaparecer novamente. Isso sugere que o Eldridge não apenas se tornou invisível, mas foi instantaneamente teletransportado pelo espaço. Quando o experimento foi interrompido e o navio reapareceu na Filadélfia, os efeitos sobre a tripulação foram horríveis. Alguns marinheiros estavam completamente desorientados, sofrendo de náuseas severas e confusão mental. Outros literalmente derreteram no metal da nave, seus corpos parcialmente enterrados nas paredes de aço. Vários membros da tripulação desenvolveram o que as testemunhas descreveram como doença da invisibilidade. Eles começaram a desaparecer aleatoriamente, tornando-se invisíveis por horas antes de retornar. Muitos nunca se recuperaram psicologicamente. Alguns foram internados em hospitais psiquiátricos, resmungando sobre outros mundos e realidades distorcidas. A Marinha dos Estados Unidos nega veementemente que o experimento tenha ocorrido, mas os documentos desclassificados mostram que eles estavam realmente pesquisando tecnologia avançada de camuflagem na época. E se o USS Eldridge não apenas viajasse pelo espaço,
mas temporariamente cruzasse para um universo paralelo. Isso explicaria não apenas o teletransporte, mas também os efeitos psicológicos devastadores na tripulação. Agora, você pode estar pensando, mas isso é impossível. Como isso pôde acontecer? Bem, deixe-me dizer algo que irá surpreendê-lo. A física quântica moderna não apenas permite a existência de universos paralelos, mas praticamente os exige. O Dr. Max Tegmark, cosmólogo do MIT, identificou 4 níveis diferentes de universos paralelos. O mais relevante para nossos casos é o que ele chama de nível 3. Universos que se ramificam a partir de cada evento quântico. De acordo com a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica proposta por Hugh Everett em 1957, toda vez que uma partícula quântica decide entre 2 estados possíveis, o universo se divide em 2 realidades. Isso significa que existem versões de você em universos onde você fez escolhas diferentes, onde eventos históricos tomaram caminhos alternativos, onde países como Taured podem realmente existir. O físico brasileiro Marcelo Gleiser, do Dartmouth College, argumenta que essas teorias, embora especulativas, são matematicamente consistentes e merecem uma investigação séria. Agora, como isso se relaciona com nossos casos? Teoricamente, se existem infinitos universos paralelos, deve haver pontos de contato, onde essas realidades se sobrepõem ou se cruzam temporalmente. Momentos em que a barreira entre as dimensões se torna permeável. Campos eletromagnéticos intensos, como os usados no experimento Filadélfia, poderiam teoricamente criar essas rachaduras na realidade. Estados alterados de consciência, estresse extremo ou mesmo fatores que ainda não entendemos podem facilitar esses deslizes dimensionais. E você sabe o que é mais impressionante? Estes não são casos isolados. Em 2008, uma mulher chamada Lerina Garcia, da Espanha, acordou um dia e descobriu que pequenos detalhes de sua vida haviam mudado. Seu namorado tinha um nome ligeiramente diferente. Seu trabalho era em um prédio diferente. Até mesmo as cicatrizes em seu corpo estavam em lugares diferentes. No Japão, há um fenômeno documentado chamado Estação Kisaragi. Relatos de pessoas pegando trens para estações que não existem oficialmente, mas que juram ter visitado. Na Ucrânia, em 1991, um piloto relatou ter pousado em um aeroporto que havia sido destruído décadas antes, com pessoal e equipamentos da época da Segunda Guerra Mundial. O que todos esses casos têm em comum? Pessoas comuns que, por algum motivo, experimentaram versões alternativas da realidade que conheciam. O Dr. Carl Jung, o famoso psicólogo, tinha uma teoria interessante sobre isso. Ele acreditava que existe o que chamou de inconsciente coletivo, uma dimensão da psique que conecta todas as mentes humanas. Talvez o que interpretamos como universos paralelos sejam, na verdade, diferentes camadas dessa consciência coletiva, acessíveis em certas circunstâncias. Então, o que isso significa para nós? Se universos paralelos realmente existem e ocasionalmente se cruzam com o nosso, isso revolucionaria completamente nossa compreensão da realidade. Isso significaria que cada decisão que você toma, cada momento de sua vida, existe em infinitas variações. Existem versões de você que fizeram escolhas diferentes, que vivem vidas completamente diferentes. Mais do que isso, significaria que a morte pode não ser o fim absoluto que pensamos. Se existem infinitas versões de você em universos paralelos, então, de certa forma, você é imortal. Isso também levanta questões éticas fascinantes. Se as vossas ações num universo afetam versões de vós noutros universos, que responsabilidade moral tendes para com essas outras versões? Alguns físicos sugerem que fenômenos como déjà vu, sonhos proféticos e intuições poderosas podem realmente ser vazamentos de informações de universos paralelos. Você já notou que às vezes você tem a sensação de que algo já aconteceu antes, mesmo sabendo que é impossível? Ou como você às vezes sabe
algo que não deveria saber. Talvez essas experiências sejam evidências sutis de que sua consciência está de alguma forma conectada a versões paralelas de si mesmo. Olha, eu sei que tudo isso pode parecer loucura. Eu entendo o ceticismo. Na verdade, o ceticismo saudável é importante quando falamos sobre tópicos como este. Mas a verdade é que vivemos em um universo muito mais estranho e misterioso do que a maioria das pessoas imagina. A física quântica já mostrou que a realidade não funciona como nossa intuição sugere. As partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. A informação pode viajar instantaneamente por distâncias infinitas e a observação consciente pode alterar a realidade física. Se essas coisas são possíveis e foram comprovadas em laboratório, então talvez os universos paralelos não sejam tão impossíveis, afinal. Os casos que discutimos hoje podem ter explicações convencionais. Talvez o Homem de Touro fosse um vigarista excessivamente elaborado. Talvez Carol tenha tido um episódio psicológico. Talvez o experimento Filadélfia seja apenas uma lenda urbana bem construída. Ou talvez, apenas talvez, eles sejam evidências de algo muito mais extraordinário. A questão não é necessariamente acreditar cegamente nessas histórias. O objetivo é manter a mente aberta para possibilidades que desafiem nossas suposições sobre a realidade. Porque no final do dia, o universo é um lugar muito mais estranho e maravilhoso do que qualquer um de nós pode imaginar. E você, o que acha? Esses casos o convencem de que universos paralelos podem existir? Ou você tem explicações alternativas para essas histórias estranhas? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio todos eles e respondo o máximo que posso. Se este vídeo expandiu sua mente, deixe aquele like e compartilhe com alguém que também gosta de mistérios inexplicáveis. E se você quiser mais conteúdo que desafie tudo o que você pensa sobre a realidade, inscreva-se no canal e ative a campainha, porque toda semana eu trago histórias que vão te surpreender. No próximo vídeo, falarei sobre casos documentados de viagem no tempo. Sim, casos reais de pessoas que podem ter viajado para o futuro ou para o passado. Até lá, continue questionando a realidade e lembre-se, talvez o impossível seja apenas o que ainda não entendemos. Um abraço e até o próximo vídeo.